Informação triste. O lateral esquerdo Nicolas, do São Paulo, atropelou um senhor de 84 anos na noite de segunda para terça-feira e esse senhor acabou morrendo no hospital. O lateral esquerdo do São Paulo prestou socorro e ficou no local até a chegada do resgate. Depois foi levado para a delegacia, onde respondeu sobre toda essa situação e agora deve responder em liberdade. Importante contar que uma testemunha que assistiu ao episódio garante que Nicolas e um outro jogador do São Paulo estavam disputando um racha. O Nicolas assegura que essa informação não é verdadeira e que há um aplicativo dele que mostra que o Nicolas dirigia a 50 km por hora. Uma série de vídeos já vazaram do episódio e dá para ver que esse senhor de 84 anos de idade tenta atravessar uma avenida em Barueri, longe da faixa de pedestres, num local nada apropriado. Não vou te dar minhas impressões, até porque conheço muito pouco da história. O que dá para contar é que o Nicolas, o Rian Francisco e o Igor Felisberto, 3 atletas revelados na base do São Paulo, estavam voltando de um shopping da região quando aconteceu o acidente. O Nicolas a bordo de uma BMW 220, o Rian Francisco num Audi A3 e o Igor Felisberto num Honda Civic. O que você pensa sobre essa tragédia? Episódio extremamente triste. São Paulo emitiu uma nota se mostrando atento a tudo que está acontecendo, mas sem se posicionar de forma mais firme. Dami Abobadilla treinou normalmente ontem e hoje no CT da Barra Funda. O volante foi desfalque do time do São Paulo contra o Flamengo no Maracanã. Ele foi poupado por conta de dores no joelho. O jogador está recuperado e vem treinando sem limitações. Bobadilla é aguardado e deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida deste sábado contra o Grêmio em Porto Alegre às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que ao menos ele seja relacionado, tá? Mas pode ser que ele ganhe novamente a posição de titular na vaga de Danielzinho, que o substituiu no jogo contra o Fla. Aliás, Bobadilla segue valorizado no mercado da bola. O staff do jogador acredita que o atleta vai receber proposta oficial ainda essa semana. Essa oferta seria de um clube italiano cujo nome não foi revelado. Mas informações que temos de bastidores apontam que o Como da Itália tem muito interesse no Bobadilla, tá? O São Paulo afirma que ainda não recebeu nem sondagens por ele até o momento, mas deixa claro que nenhum jogador do elenco é inegociável. Se chegar uma proposta considerada vantajosa financeiramente, o tricolor vai negociar. Vale lembrar que o São Paulo tem como meta arrecadar 180 milhões de reais em vendas nessa temporada e até aqui só conseguiu 26 milhões. Bobadilla é a grande esperança do São Paulo para essa janela de transferências. Giuliano Galoppo está impedido pela FIFA de jogar futebol. Olha que loucura, rapaz. Não bastasse o São Paulo ter o transfer ban, agora até jogador tá impedido, hein? A decisão se dá por conta de uma dívida de Galoppo com um agente ou um ex-agente dele. Galoppo só poderá jogar futebol após quitar essa dívida com o tal agente. A notícia é péssima para ele, mas também para o São Paulo, né? Isso porque o tricolor detém 50% dos direitos econômicos do atleta e estava de olho numa possível transferência do Galoppo nessa janela, porque o Galoppo já foi colocado na lista de dispensa do River Plate. O River Plate quer negociar o Galoppo ainda nessa janela. Há alguns clubes interessados no jogador, mas com essa punição, uma transferência pode melar, obviamente, né? Galoppo deveria ter pagado ali o valor da multa rescisória com esse tal agente, ou permanecer com o mesmo, né? Como rescindiu e não pagou, a FIFA entrou na jogada, foi acionada, entrou e deu essa punição severa ao jogador. O Independiente da Argentina fez uma proposta oficial por Galoppo, a oferta era por empréstimo com opção de compra fixada no contrato. O River, de primeiro momento, recusou essa primeira proposta e aguarda uma nova oferta, uma oferta ainda melhor. As negociações entre os dois clubes seguem em andamento, tá? Parece que o River Plate está priorizando a venda de Galoppo. Se isso acontecer, São Paulo pode embolsar uma quantia muito interessante ali, né? Praticamente, na verdade, metade do valor total da venda, né? Mas com essa punição, qualquer acordo pela venda de Galoppo deve ser adiada em primeiro momento. Vamos aguardar aí. O Galoppo tem o desejo de ir para a Europa, né? Principalmente no futebol italiano. Vamos ver para onde que o Galoppo vai. São Paulo segue de olho aí, pois pode embolsar uma boa quantia.
ter um Só um ponto, acidente. PVC, que acho que vale a gente mencionar, desculpa te cortar, a via, ela tem como limite 40 km por hora, de acordo com o que falou o Nicolas ali no boletim de ocorrência, ele estava a 50 pelo que mostra o app, né? Então tem essa argumentação colocada também pela sua defesa, né? Que é em cima desse aplicativo, que tem uma margem de erro, obviamente, mas que deixa um certo registro aí de qual que era a velocidade que o Nicolas estava no momento do impacto também. Isso é um fato considerado também bastante relevante para essa investigação. E essa rua que a gente está vendo é bem na saída do shopping, né? Eles estavam no shopping jantando e bem ali nessa rua que tem a entrada do shopping, acho que dá até para ver ali do lado esquerdo, né? E é uma outra argumentação utilizada, eles estavam no estacionamento do shopping com seus carros, é uma outra argumentação utilizada para negar essa argumentação de que eles estariam disputando antes desse incidente, né? Um racha ou uma corrida clandestina. É bem na entrada de Alphaville, não é? Isso. Você sai de Castelo Branco, conhece de Alphaville e tem um shopping ali lá. Enfim, não conheço tão bem a região. Outra coisa importante, falando da vida cotidiana nossa, é o respeito pela faixa de pedestres. Tanto dos motoristas, quanto dos ciclistas, quanto dos motociclistas, quanto dos pedestres, né? É uma coisa que a gente melhorou muito em São Paulo, é muito melhor em Brasília do que é em São Paulo, é melhor em São Paulo do que no Rio de Janeiro, que é onde não tem sinal de trânsito, semáforo, se você pisou na faixa de pedestre, a prioridade é do pedestre. E isso é uma proteção para o pedestre. Na esquina da minha casa tem uma faixa de pedestre que eu ponho o pé na faixa e espero para ver se o cara vai parar. Porque muitas vezes não para, muitas vezes para. E aí você atravessa porque a faixa de pedestres, onde tem semáforo, você respeita o semáforo. Onde não tem semáforo, a prioridade é de quem está na faixa de pedestre. Isso é uma proteção para o pedestre. Isso é uma coisa que está faltando muito na educação de trânsito do Brasil. Até outras coisas, não alongando. Eu lembro que eu tinha uns 7 anos de idade na escola primária, que eu fui num curso do Detran, e o cara falava para você, quando você estiver andando na calçada, você anda pelo lado direito. As pessoas não têm essa noção. Não tem essa noção de escada rolante de aeroporto. As pessoas não têm noção de vai pelo lado direito. Pisou na faixa de pedestre, a faixa de pedestre é sua. O carro que espere. Agora, o pedestre, a gente também tem, não estou botando a culpa no pedestre. Tem que ser avaliado o que vai acontecer, mas é uma lição que a gente precisa ter todos os dias. Ciclista, para na faixa de pedestre. Motociclista, para na faixa de pedestre. Motorista, para na faixa de pedestre. O pedestre tem prioridade na faixa. O pedestre, use a faixa a seu favor. Sem dúvida, é uma tragédia enorme. Sim, solidariedade aos parentes da vítima, né? Antes de mais nada. O caso sob investigação, como disse o Gabriel, a investigação precisa ser feita. Imagino que alguma perícia também, até para determinar a velocidade ali na via, e este alerta do PVC que vale para todos nós, efetivamente, né? Usar a faixa de pedestre, muitos lugares também, você passa, principalmente quando você tem uma autovia, um longo período sem faixa de pedestre, numa quantidade desejável, e ali como um agravante também para essa situação, quer dizer, que contribuiu para o risco da tragédia que efetivamente aconteceu, é que parecia, além de o pedestre fora da faixa, uma curva também, né? Então tinha uma curva ali, o que dificulta muitas vezes também o campo de visão. Agora, fora isso, é esperar as investigações e uma perícia que muito provavelmente será feita. Sem dúvida, né? Muito triste esse episódio. Gabriel, vamos falar um pouco de campo e bola do São Paulo? Porque Bobadilla voltou a treinar, né, em São Paulo, vivendo esse jejum aí no Campeonato Brasileiro. Dá para pensar nele disponível contra o Grêmio? O que a gente dá para falar do campo aí do São Paulo? Estará à disposição no próximo sábado. Damian Bobadilla tinha dores em seu joelho direito, mas já está recuperado, treinou normalmente ontem, hoje também treinando normalmente aí. E é uma semana livre para esse São Paulo, não jogou no fim de semana, né? 13 dias de um jogo para o outro, entra em campo dia 8 contra o Grêmio em Porto Alegre e já pode ter 2 novidades também, as suas 2 novas contratações, Iago e também o zagueiro português Domingos Duarte. É uma expectativa que tem o clube, que precisa pagar o transfer ban. Conversei com uma fonte importante hoje pela manhã, antes desse caso todo, Nicolas, né, que acaba tomando a atenção, e o que ela me afirma é que essa semana ainda o São Paulo pagará o transfer ban. Não deu nenhuma data em específico, mas a ideia, até como trouxe nosso amigo Valentim Furlan aqui no UOL, é que seja pago até quinta-feira para dar tempo, né, do clube ter aí então essa dupla já no jogo contra o Grêmio, já que o jogo é sábado, né, viaja sexta-feira, então não querem ter nenhum risco ali de não dar certa documentação e tudo mais, mas os dois, né, já estão com os seus vínculos assinados, né, então só falta mesmo conseguir encerrar esse transfer ban e já conseguir registrar os 2 jogadores. Eles até poderiam ter sido anunciados já pelo clube, mas o clube entende que não faz sentido, visto que tem essa punição, porque quando você anuncia um jogador, você já marca coletiva, já tem outros trâmites, mas os 2 já estão então de vínculo assinado para jogar no São Paulo.
Pois é, ô Gabriel, vai pagar então esse transfer ban? Porque tá numa vai que não vai que será que agora vai? Tem comprimido para o PVC ele já tá procurando uma vacina, um remédio, assim é fácil resolver, né, PVC? Agora, comprimido com pois é, o povo quer acabar com a doença, mas se alimentar bem, ir pra academia, o povo não quer, né? Arrecadar mais do que gastar. Exato, você fazer o que tem que ser feito, né? Tomar o tal do remédio amargo, aí os clubes não querem fazer. Mas agora vai, será, Gabriel? Essa é a expectativa. Até tentei puxar um pouco mais o fio e perguntei de onde veio esse dinheiro para pagar. E aí falaram, acordos financeiros, ajustes financeiros, usaram essa palavra. Então já era uma tentativa antiga do clube de tentar antecipar recebíveis, né, de alguns acordos comerciais, e aparentemente São Paulo deve conseguir resolver essa situação até quinta-feira, de acordo com fontes aí do clube que afirmaram para mim e para o Valentim também a respeito desse caso. É uma prioridade hoje, né? Fizeram inúmeras também reuniões com o marketing, com o financeiro, para tentar achar esses 6 milhões, né, que é o valor dessa punição, e tem a expectativa de que seja encerrada essa pendência até quinta-feira. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.